Boa noite a todos. Boa noite. Aí. Boa noite. Uma alegria estar aqui. Eu sou o Thiago, essa é minha esposa. Eu sou Louise, mas eu chamo de mais Lolo. conhecida como Lolo. Lolo, mais fácil, tá? Então, eu que dei esse apelido, então faço questão de todo mundo conhecer como Lolo. Antes que vocês me perguntem, não foi o casamento que me deixou careca, tá? Eu já tinha uma tendência. Se você olhar meu pai ali, vocês vão ver que também isso é uma genética bem forte aí da família, né? Vocês conhecem o Gabriel, que também está aqui, então não foi o casamento, graças a Deus por isso. Mas para nós é uma alegria estar aqui hoje, né, compartilhando de um momento tão gostoso, uma palavra, aquilo que Deus colocou no nosso coração. Para nós, família é o nosso primeiro ministério, nós somos intencionais, desde que casamos, entendemos que Deus tem nos levado e nos direcionado a ministrar para famílias, para falar sobre isso, para falar sobre casamento, falar sobre educação de filhos. E sempre que a gente é chamado para falar, né, sobre essa temática, a área do nosso coração, e a gente buscou uma direção de Deus, e eu creio que tem algo precioso da parte de Deus para cada um de vocês. Eu creio que famílias serão restauradas nessa noite, casamentos que talvez, né, está tudo bem, mas eu creio que há um vinho novo para o teu casamento, há um vinho novo para o teu relacionamento, há uma nova estação para a tua casa, para a tua vida matrimonial. Então, que você esteja com o coração aberto para receber aquilo que Deus, né, colocou no nosso coração, e tenho certeza que você vai ser ministrado através da palavra nessa noite. Amém? Deixa eu só abrir aqui, que fechou rapidinho. Já tem tem a nossa apresentação lá, né? A temática. Quero agradecer ao pastor Marcelo, ao Moser pelo convite, né? E quando nós fomos impelidos aqui de trazer uma palavra, uma reflexão, e orando e buscando, e até dentro da temática, entre dois, né, do tema do ministério, entendemos também da parte de Deus de falar aqui em um tema parecido, que é o entre nós. Entre nós. E eu queria ler com vocês, para a gente iniciar. Se você trouxe a tua Bíblia, me ajuda aqui, amor. Está marcado já. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Eu quero ler uma história com vocês, e a gente vai ler essa história, e nós queremos fazer uma relação do matrimônio, do casamento com essa história. Apesar dessa história não estar refletindo um casal literal, está refletindo duas pessoas que tiveram entre eles coisas que afastavam eles da presença, afastavam eles de Jesus, e uma experiência genuína que eles tiveram com Jesus. E essa dupla, esses dois rapazes, são discípulos que estavam indo para Emaús. Então, no versículo 13, eu vou contar a história aqui para vocês, e aí a gente vai tirar algumas preciosidades aqui dessa história, trazendo essa reflexão, fazendo uma analogia de duas pessoas com o casamento, trazendo homem e mulher, o quanto nós podemos refletir sobre o entre nós. Versículo 13 diz o seguinte: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos dele foram impedidos de reconhecê-lo. E lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que
disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os outros profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e não nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. É interessante que quando Deus nos deu, né, essa história, né, algo que a gente se perguntou: poxa Deus, como falar para casais, num evento para casais, trazendo, né, um texto dos discípulos indo para Emaús, e que eles te encontram, e que eles estavam cegos, e você... E aí Deus começou a trazer, né, algumas pérolas aqui dentro desse texto, e talvez o que nós precisamos entender aqui, que duas pessoas estavam caminhando juntos, como num casamento. Talvez, como estava acontecendo aqui nesse texto, essas pessoas estavam caminhando juntos, frustrados, confusos, decepcionados, conversando com aquilo que não entendem. Espera aí, existia uma expectativa, existia uma frustração, existia uma confusão por parte deles. Algo estava acontecendo. Só que a Bíblia fala que no decorrer do caminho, enquanto eles conversavam, Jesus se aproxima daquela dupla. E é isso que nós queremos trazer aqui para vocês enquanto casal. Nós entendemos que, como casal, marido e mulher, existe algo entre nós. Hoje você chegou até aqui, e eu tenho plena convicção, existe algo entre vocês. E nós, né, no decorrer da nossa fala aqui, queremos que você responda: o que existe entre vocês? O que está ocupando espaço entre vocês? E a primeira coisa que nós queremos conversar, quando a gente olha o que está entre nós, então aqui nós vemos Lucas 24:15, é o que não pode ficar entre duas pessoas. E nós vamos, nesse texto, nessa história, entender o que não pode ficar dentro de um casal, entre duas pessoas. E a primeira coisa que nós vemos no versículo 21 era: nós esperávamos. Sabe, a primeira coisa que não pode ficar entre um casal, entre nós, entre marido e mulher, é expectativas não conversadas. Sabe, nesse contexto havia uma frustração por algo que eles esperavam e não aconteceu. Uma expectativa criada em cima de uma situação. Espera aí, nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Nós tínhamos uma expectativa criada acerca de Jesus. E sabe, quando a gente traz para isso, para o relacionamento conjugal, quantas e quantas vezes nós não vivemos expectativas frustradas dentro do nosso casamento? Quantas e quantas vezes não repetimos isso? Eu esperava que você fosse. Eu imaginava que o nosso casamento seria. Eu achei que depois que a gente se casasse, eu pensei que tudo isso mudaria. Expectativas frustradas que acontecem no decorrer da caminhada. E todo casamento, tenho certeza que todo mundo entrou aqui num casamento com expectativas. A gente não casa sem expectativa, a gente sempre casa e a gente leva junto uma bagagem com expectativas de como vai ser esse casamento. Só que o problema é quando essa expectativa do que a gente esperava do outro
começa a ficar entre mim e o outro. E muitas vezes essas expectativas frustradas, elas vão gerando mágoa. E a gente vai se magoando não com aquilo que o outro prometeu e não cumpriu, mas a gente vai ficando magoado com aquilo que o outro não prometeu. E ele nem sonha que ele precisa cumprir. E a gente vai criando coisas na nossa cabeça de algo que ele tem que fazer. E se ele não faz, mesmo sem saber que ele tem que fazer, eu vou me magoando. Então, por exemplo, no começo do nosso casamento, o Tiago ele é extremamente organizado. E eu já não vim muito nesse estilo de organização. E uma coisa que incomodava muito ele era que eu chegava e ia largando minha bolsa. E daqui a pouco eu pegava a outra bolsa e deixava minha outra bolsa. E nessas vezes tinha 5 bolsas na sala. Só que ele nunca me falou que isso incomodava ele. Até que um dia ele sonambulou. Ele sonambulou e ele sonambulou. Essa tragédia. Ele sonambulou com bolsas. E ele falava, as bolsas, as bolsas. Aí no dia seguinte eu falei, amor, você sonambulou e você falava das bolsas. Ele, sabe por quê? Eu acho que eu fui dormir meio nervoso com as 2 bolsas na sala. Eu, nossa, você não gosta? Não, né? Você se incomoda? Dele, sim, eu me incomodo com essas bolsas. Eu gosto de algo organizado. Eu falei, agora sim, agora eu sei que eu preciso pegar minha bolsa e guardar minha bolsa, porque é algo que incomoda ele. Mas se ele não me falasse, eu jamais ia saber. Então, quantas vezes essas expectativas, elas vão ficando entre nós, e isso vai gerando mágoas, vai gerando frustração no nosso coração, mas a gente precisa ter clareza. No nosso casamento não pode ter adivinhação. A gente precisa manifestar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, com clareza, para que o outro entenda e consiga suprir aquilo e não ficar gerando essas mágoas. Então, que cada um aqui não tente descobrir sozinho o que o outro gosta, o que o outro quer, mas que tenha mais clareza para que essas expectativas não gerem frustração dentro dos nossos casamentos. E aí, o que eu fiz? Parei de comprar bolsa. Não, estou brincando. E aí, quando a gente olha essas expectativas não conversadas e, de certa forma, frustradas, a grande maioria dessas expectativas está relacionada ao fazer. Só que é interessante que, quando a gente conversa com qualquer casal, nenhum, pode ter certeza aqui, talvez, nenhum, no momento de namoro, casou pelo que ela fazia, mas pelo que ela era. Ser e fazer. E aí, no decorrer do casamento, a nossa expectativa é no fazer. Então, os nossos olhos, eles não precisam estar no fazer, precisam estar no ser. Quem nós casamos? Olhe para a tua esposa, olhe para o teu marido, reconheça quem ela é, não o que ela faz. E eu não estou dizendo que a fazição não é importante, já vamos falar sobre isso aí, mas essas expectativas, elas precisam estar supridas a partir do momento que nós olhamos para o ser e não o fazer. E sabe, quando a gente olha essas expectativas que muitas vezes não são supridas ou não são conversadas, essas expectativas vêm de uma raiz egoísta. É o eu, tudo é o eu. Eu preciso ser servido. Eu acho que o meu casamento não está legal. É tudo eu, uma atitude egoísta, centrada em você. Sabe, quando entendemos que o nosso casamento não pode estar centrado no eu, e o nós é mais importante do que o eu, você muda a tua perspectiva na tua expectativa. E não é uma questão de anular a individualidade, é uma morte ao egoísmo. Quando nós casamos para fazer o outro feliz. Quando nós casamos pela outra pessoa. Só que nós queremos o quê? É o eu. E tudo que nós criamos de expectativa está relacionado ao eu, egoísmo. Muitas vezes estamos criando expectativas em cima de egoísmo. Precisamos anular o nosso eu, anular o nosso egoísmo e começar a pensar no nós. Nós. E aí entra a empatia, né? O quanto nós temos tentado nos colocar no lugar do outro. Porque a empatia nada mais é isso. É parar de focar tanto no que eu estou sentindo, no que eu penso, no que eu acho dessa situação, de tentar olhar com o olhar do outro.
Porque tem algumas situações que a gente vai viver que eu vou reagir de uma forma e o Tiago ele vai reagir de outra. E talvez eu faça um drama com uma situação, porque para mim aquilo merece um drama. E na cabeça dele ele vai pensar, nossa, para que tudo isso? Não precisa. Só que em vez de desmerecer o meu drama, que pode sim ser válido, ele pode olhar e falar, nossa amor, eu realmente não imaginava que essa situação ia mexer tanto com você. Me perdoa, porque eu não imaginei. Para mim, parecia uma situação normal, mas se para você gerou algo aí no seu coração, me perdoa por não ter compreendido. Então, em vez de desvalorizar o que o outro pensa, o que o outro sente, a empatia ela precisa fazer parte. Da gente realmente se colocar no lugar do outro, ter esse olhar e pensar, mesmo que eu não sinta isso que você está sentindo, eu valorizo. Eu me importo com o que você está sentindo. E não vou desvalorizar. A empatia precisa realmente fazer parte do nosso casamento. E sabe, quando a gente olha a questão das expectativas não conversadas, as expectativas elas precisam virar conversas profundas. No versículo 14, nesse texto, nessa conversa, a Bíblia diz que, conversando a respeito de tudo que tinha acontecido, quantas e quantas vezes o nosso nível de comunicação, diálogo com o nosso cônjuge, a gente conversa sobre tudo, menos sobre nós. A gente conversa sobre os filhos, a gente conversa sobre a agenda, a gente conversa de forma superficial, a gente conversa o que vai almoçar, o que vai jantar, e aí as contas para pagar, e é aquela conversa que é mais a fazeção, a rotina, uma automatização. Existem níveis de diálogo. E aí, quando a gente olha a questão da expectativa, muitas vezes nós não estamos nos aprofundando na comunicação e no diálogo. Qual foi a última vez que você conversou sobre as emoções da tua esposa? Qual foi a última vez que você ouviu o teu marido sobre as suas emoções, sobre aquilo que está no seu interior, no seu coração? Só que a gente cai numa armadilha dentro do casamento, que quando a gente casa, a gente entra numa rotina, e principalmente depois que vem os filhos, e numa rotina, e aí daqui a pouco, aquela rotina, você se torna mais, eu brinco lá em casa, eu não sou, antes de ser pai dos meninos, nós somos marido e mulher. Porque isso é muitas vezes um risco para dentro de casa. Nós educamos nossos filhos, nós nos empenhamos, e aí o pai é excelente, a mãe é excelente, e aí os filhos vão, porque eles vão, eles são flechas, graças a Deus que eles vão. Aí a gente volta para casa, meu Deus, quem é você? Por quê? Porque os nossos olhos estavam onde? E aí é um risco que a gente traz para dentro de casa. Se nós temos uma conversa profunda, um diálogo aberto, uma conexão de casal, a gente mantém essa chama acesa, conhecendo o que está no interior dela, ela sendo vulnerável, eu sendo transparente. Isso gera conexão, isso reduz essas expectativas. E a gente percebe que uma das maiores causas de problema de casamento é essa falta de comunicação. Os casais, eles não conversam, ou até conversam, mas aquela conversa muito superficial, só de informações. Eu levo a criança, eu busco, eu vou fazer tal coisa de almoço, você pode ir no mercado para mim. É isso. Mas um casamento, para ser realmente saudável, ele precisa ter conversas profundas. Eu preciso ter liberdade de compartilhar com meu marido os meus sonhos, os meus planos, aquilo que eu anseio. Então, os casais, eles precisam tirar um tempo para isso. Porque se a gente for ver na nossa agenda, é uma loucura. Principalmente quem tem filho pequeno, a rotina ela demanda muito. Então, que a gente possa colocar, que seja um período na semana intencional, só eu e o marido, para a gente ter essas conversas. Compartilhar coisas, compartilhar talvez até aquilo que tem magoado, aquilo que tem chateado, aquilo que não está legal, aquilo que você quer que melhore. Compartilhar projetos, compartilhar sonhos. A gente precisa ter liberdade de conversar. A gente precisa ter prazer em conversar. Eu gosto de pensar que se sobrasse só eu e o Tiago numa ilha deserta, eu não ia achar ruim. Eu ia gostar também. Eu ia gostar, porque ele, além de ser meu marido, ele é meu melhor amigo, ele é meu confidente. Eu tenho prazer na presença dele. E quantas vezes a gente tem visto casais que não têm mais prazer na presença do outro? A gente precisa resgatar, só que a intimidade, ela vem em primeiro lugar com conversa.
precisa conversar, precisa colocar o coração. Só que nessa conversa, a gente tem que aprender que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Deus ele fez isso de uma forma muito sábia. Uma conversa, os 2 têm que falar. Tem um momento de ouvir. E a gente muitas vezes vai precisar mais ouvir do que falar. Numa conversa, a gente tem que ter sabedoria e cuidar com as nossas expressões. Isso eu precisei cuidar muito. Tiago falava que às vezes só do jeito que eu falava, para mim eu estava falando mansa, mas para ele eu estava assim, parecia que eu estava fulminando ele. Então, a gente tem que cuidar com as nossas expressões, porque às vezes a gente acha que está falando uma coisa tranquila, mas para o outro está soando como algo horrível. Então, tudo isso a gente tem que cuidar e tratar e resgatar as conversas. Se vocês não estão tendo tempo ou intimidade para realmente abrir o coração nessas conversas profundas, que vocês saiam daqui com essa tarefa de começar a ter esses momentos de conversas, e conversas não só superficiais, mas conversas profundas mesmo, que geram intimidade entre vocês. E sabe, quando a gente deixa as expectativas não conversadas no meio de um casal, muitas vezes nós vemos casamentos acabando lentamente, porque param de conversar, param de compartilhar, param de perguntar, param de trocar, param de sonhar. Sabe, como está o teu casamento? Será que o diálogo tem acontecido de forma aberta, profunda, íntima, vulnerável, pessoal? Às vezes vemos casais dentro de casas, morando juntos, mas separados, porque existe esse distanciamento. Falam sobre filhos, falam sobre agendas, problemas, mas não conversam sobre eles, sobre vocês. Então, quando a gente olha esse texto de Jesus perguntando para os discípulos indo para Emaús, no versículo 17, sobre o que vocês estão conversando pelo caminho, a pergunta que eu deixo para a nossa reflexão, nessa primeira abordagem, é sobre o que vocês têm conversado pelo caminho. Sobre o que vocês têm conversado pelo caminho. Sabe, a primeira coisa que precisa ser destruída entre nós é a expectativa não conversada. Converse, dialoguem, entre numa comunicação profunda, íntima, entenda essa situação. A segunda coisa que nós vemos dentro desse contexto, que também precisa ser anulado entre nós, é situações não resolvidas. Situações não resolvidas. Eu gosto muito do texto de Efésios 4:26, que diz que não se põe o sol sobre a ira de vocês. Sabe, mais do que dormir irado, dormir brigado, eu lembro um pastor, ele sempre falava o seguinte: olha, quando você dorme brigado, vira um de cada lado e costa para o outro, o capeta está deitado no meio. Meu Deus, estou meio brigado. Eu já fico pensando, não, é melhor vamos resolver. Mas independente disso, não é apenas isso, é a ira não pode ganhar residência permanente dentro da tua casa. Sabe, o quanto situações que são empurradas com a barriga, situações que precisam ser tratadas, situações que precisam ser conversadas, são ignoradas pelo casal. Quantas e quantas vezes nós vemos pequenas ofensas que viram ressentimento, que distanciam um do outro, e isso torna uma indiferença. Eu estou casado, mas eu não entendo minha mulher, ela não entende, e vamos tocar assim, casamento é assim mesmo. Ei, deixa eu falar uma coisa para vocês, situações elas precisam ser resolvidas. Não adianta nós empurrarmos o nosso problema para baixo do tapete, ele continua dentro de casa. Sabe, situações precisam ser tratadas. Eu sempre gosto de fazer uma referência nessa questão de situações, porque tem situações que parecem uma lagartixa, são pequenininhas. E aí a gente quer evitar. Só isso, vou perder tempo de ficar falando. Daí vai que gera discussão, que preguiça. Não vou falar. Não vou falar. O que você está fazendo? Está alimentando a lagartixa. Daqui a pouco ela se torna um jacaré, quero ver você matar essa situação. Então, aproveite enquanto essa ofensa, essa situação, essa situação que você está passando junto dentro do teu casamento, e isso tem te trazido um questionamento, uma inconformidade, algo que você não está satisfeito, aproveite e fale, trate. Porque muitas vezes queremos
usar de situações não resolvidas e ficar na passividade. Mas sim, precisamos tratar. Não empurrar para baixo do tapete. Por quê? Porque o problema vai continuar dentro da tua casa. E o único jeito de tratar essas situações não resolvidas é através do perdão. E quando a gente fala em perdão, automaticamente a nossa cabeça vai pensar no que o outro fez, e no que ele precisa me pedir perdão. Mas primeiro o perdão ele precisa começar em nós. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém, né? Todos nós nascemos no pecado. Todos nós, durante o dia, alguma coisa errada a gente faz. Todos nós não somos perfeitos. Então, o perdão ele precisa primeiro começar em nós, né? Cada um de nós fazer uma autorreflexão. Será que existe algo em mim? Eu gosto muito dos Salmos de Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Ele não foi perfeito, mas ele vivia colocando o coração dele diante do Senhor. Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Me mostra, porque eu quero melhorar. Então, que antes da gente apontar o erro do outro, que a gente possa olhar para nós, olhar para os nossos erros, onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado, onde o orgulho ainda habita, onde a minha soberba, onde a minha falta de domínio próprio está dominando. Senhor, me perdoa. Que eu encontre o favor do Senhor, o perdão do Senhor primeiro. E, se necessário, liberar perdão para o cônjuge, que realmente haja esse perdão, mas esse perdão genuíno. Porque o que a gente vê muitas vezes é que a gente fala que perdoa, né? O cônjuge fala que perdoa, mas passa 10 anos em alguma briga, porque você lembra 10 anos atrás que você fez, cata aquela, como a gente pôs no slide, cata a sujeira debaixo do tapete. O perdão, ele precisa ser realmente esquecido. Jesus, ele nos ensina, Mateus 6:14, Jesus fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco nosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, não encare o perdão como um benefício para quem te fez algo. Mas o maior beneficiário do perdão é você mesmo. Você vive uma vida livre, uma vida liberta. Você tem acesso ao Pai. Então, se algo machucou, que realmente o perdão ele venha, ele não vai anular. Você vai olhar, é uma ferida. Mas é uma ferida cicatrizada, aquilo não vai mais doer, não vai mais te machucar. Mas é só através de um perdão genuíno que isso acontece. Então, vimos duas coisas que não podem ficar entre nós, entre um casal. A primeira, expectativas não conversadas. A segunda, situações não resolvidas. Tá? Vamos para o terceiro, e aí a gente vai entender como, então, que Deus nos direciona do que nós precisamos colocar entre nós. A terceira coisa que não pode ficar entre o casal são terceiros. Então, existem pessoas que a gente ama profundamente, e a gente vai entrar para o casamento continuando amando essas pessoas. Mas essas pessoas não podem mais tomar o mesmo lugar que elas tinham antes. Existe um lugar que só o nosso cônjuge, ele pode ficar. Em Gênesis 2:24 diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Então, o casamento, ele cria essa nova prioridade relacional. Então, a partir daí, pai, mãe, eles vão continuar sendo honrados, sim, mas eles têm um outro lugar na nossa vida. Sabe, eu lembro um pastor que ele falava que quando a gente casa, a gente está saindo do nosso vagão, vagão com nossos pais e indo para o nosso vagão junto com o nosso cônjuge. E é fato que o trem está indo para o mesmo lugar e vão ter os outros vagões. Só que muitas vezes nós queremos carregar para dentro do nosso vagão pai, periquito, cachorro, papagaio, mãe, sogra, sogro. Não. Quem são as pessoas que estão entre vocês? Existem terceiros. Isso pode ser filhos, isso pode ser pai, isso pode ser mãe, isso pode ser rede social, isso pode ser o trabalho. Terceiros. Muitas pessoas estão colocando o trabalho dentro de casa entre cônjuges. Muitas pessoas estão colocando os filhos entre o casal, e a gente já vai falar sobre isso aí.
E é muito sutil, né? Quantas vezes a esposa, às vezes, tem um problema e antes de compartilhar com o marido, ela liga para a mãe, para contar para a mãe, ela vai pedir a opinião da amiga. E, no fim, o marido nem está sabendo da situação. O marido é o último a saber da situação. Ou quando o marido precisa de um conselho, alguma questão, antes de falar para a esposa, ele vai falar para o pastor, vai falar para um amigo. E a esposa nem está sabendo. O marido e a esposa precisam ser esses primeiros. Não pode ter ninguém no meio de nós dois. E sabe, quando a gente vê principalmente filhos, né? Eu vejo que a Bíblia fala que os filhos são fruto do casamento, não são o centro do casamento. Quantas e quantas vezes nós vemos casais priorizando filhos em relação ao relacionamento marido e mulher. Eu chego para a piazada, eu tenho 2 meninos, nós temos 2 meninos, o Davi e o Lucas, né, estão aí, eu acho. Eu chego para eles, sai fora, você vai sugar toda a minha esposa, vai literalmente jogar o bagaço fora e vai se mandar com a tua esposa e vai deixar o bagaço sugado aqui. Não, Senhor. Então, nós precisamos ter essa visão do cuidado. Porque os filhos, qual que é o nosso papel como pais? É preparação. Eu sou um arqueiro, a Lolo é uma arqueira. Nós estamos nos preparando para lançar essa flecha numa direção, no caminho que eles devem andar. Só que eles vão. Eles podem voltar? Pode, eu quero que voltem também, isso é importante. Mas, a partir do momento que eu preservo isso, entendo, peraí, eles são nossos frutos, não são o nosso centro. O centro da nossa união sou eu e a Luíse, eu e a Lolo. Então, não permita que alguém que não tenha uma aliança com você entre nós. Não permita que alguém que não tenha uma aliança perante Deus com você, entre vocês. Sabe, precisamos entender que terceiros precisam ser colocados do lado de fora. E aí é bem importante a gente falar de algo que tem ficado muito entre os casais. Porque às vezes os casais até estão juntos, até estão sentados à mesa, passaram às vezes até o dia junto. Mas isso aqui ficou entre o casal, na maior parte do tempo. É muito sutil. Muitas vezes a gente está perdendo a intimidade com o nosso cônjuge por causa de celular. Porque é algo fácil, está ali. Mas a gente deixa de conversar com quem está do nosso lado, com quem merece realmente a nossa atenção. Para ficar conversando e perdendo tempo em tantas bobeiras que a gente fica ali. A gente não pode deixar que esses terceiros permaneçam entre nós. Então, 3 coisas não podem ficar entre nós, entre você, a tua esposa, você e o teu marido. Expectativas não conversadas, situações não resolvidas e terceiros. Tá, Tiago e Lolo, mas o que precisa ficar, então, entre nós? Porque não basta retirar as coisas, não basta retirar os terceiros, não basta retirar os problemas, não basta retirar as ofensas, as situações e deixar uma lacuna, um espaço vazio. O que precisa ser colocado entre nós? Que espaço tem preenchido a sua casa, o seu casamento? Sabe, quando nós vemos marido e mulher, e foi citado o texto aqui de Eclesiastes, do cordão de 3 dobras, marido e mulher, quem precisa ser a terceira dobra? Jesus. Sabe, a satisfação completa de um cônjuge está em Jesus. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Marido querendo buscar satisfação plena na esposa. Esposa querendo buscar satisfação plena no marido. Eu vim aqui falar para você essa noite. A nossa satisfação plena só vai ser completa, abundante, transbordante em Jesus. Por isso ele precisa fazer parte. Por isso ele precisa preencher esse espaço. Não é mais eu e você, é eu, Jesus e você. Afinal de contas, quando nós vemos o próprio Jesus fazendo o seu primeiro milagre aqui na terra, dentro do casamento, ele diz o seguinte: ei, me convidem para estar no casamento, porque eu transformo água em vinho. Eu transformo algo que está insípido, sem sabor, sem gosto, sem cheiro, em algo saboroso.
uma nova estação. O melhor vinho está por vir dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento. Mas o que você precisa fazer? Convidar Jesus para ser essa terceira obra. Ele precisa fazer parte, Ele precisa estar entre nós, para que a nossa satisfação seja completa. Quando o nosso foco é Ele, não o cônjuge, a gente não se frustra, a gente não cria expectativa, porque Ele nos supre, Ele nos satisfaz. Sabe, é totalmente diferente quando nos aproximamos dEle. Sabe, quando eu vejo Jesus dentro do casamento e me falam sobre fidelidade. Eu não sou fiel, eu sou fiel porque eu acho a Lolo linda e eu amo ela. Isso é raso. Isso é como areia que passa pelos nossos dedos. A fidelidade, ele tem que ter atrelada ao quê? Ao temor a Deus. Quando você convida Jesus para dentro da tua casa, para dentro do teu relacionamento, você não trai por causa dele. Não por causa da esposa, não por causa do marido. Muda a tua ótica. E aí eu queria fazer uma dinâmica aqui, até para vocês entenderem. Não vou enforcar a Lolo. Vou pedir para o Davi, vem aqui, Davi, faz favor. Pegue num lado, amor. Isso, fica aqui por enquanto do lado de fora. Muitas vezes vemos casais assim. E aí um puxa, o outro puxa. Como é que é? Quebra, não, é cabo de guerra. E puxa, agora eu vou ganhar. Eu falo, eu que estou certo, não sou eu, e sou eu, e eu sou eu. E cada um puxando de um lado. Não é assim? Muitas vezes não vivemos assim? Uma vida de cabo de guerra. Cada um querendo fazer o que quer. Cada um querendo fazer o que acha melhor. E aí muitas vezes coisas que, mas eu aprendi assim, eu fui educado assim, então eu estou certo, e eu. E aí que, quando a gente olha Jesus, e o Davi aqui vai representar Jesus, vai ali no meio, filho, segura a corda no meio. E aí vem Jesus, e você convida Jesus para estar entre nós. E sabe quando Jesus está entre nós, e a gente olha Jesus, e o nosso foco é nos aproximar de Jesus. E o nosso foco é nos aproximar de Jesus. E o nosso foco é nos aproximar de Jesus. E o nosso foco é nos aproximar de Jesus. O que acontece? O casal ele se une. Sabe, quando estamos ainda distantes, um puxando para um lado, para o outro, e é o meu eu, é o meu egoísmo, é o que eu acho. Não, mas quando o meu foco é me aproximar de Jesus, aí eu me aproximo do meu cônjuge. Sabe, muitas vezes, eu vejo que... Obrigado, filho. Muitas vezes eu vejo casais se degladiando, brigando. E eu sempre falo o seguinte, gente, se quer ser um bom marido, seja primeiro um homem de Deus. Se quer ser uma boa esposa, seja primeiro uma mulher de Deus. A nossa individualidade com Deus, o nosso relacionamento na vertical, ele precisa estar acima do nosso relacionamento na horizontal. Quando entendemos isso, como que está o teu relacionamento na vertical, o teu relacionamento com Deus? Porque, gente, não é uma questão de casar, colocar duas pessoas aqui, casar uma pessoa viva, uma nova criatura que nasceu, muitas vezes com um morto, que não se converteu realmente, que não é uma nova criatura, é um vivo com um morto. Agora, quando entendemos, espera aí, eu sou nova criatura, eu nasci para Cristo, eu sou de Cristo, eu reflito Cristo nas minhas ações, nas minhas reações. O fruto do Espírito é transbordante na minha vida, o domínio próprio, a paz, a benignidade, a mansidão. Por quê? Porque eu me relaciono com Ele em primeiro lugar. E aí nós nos aproximamos de Jesus, e ela faz o mesmo. E aí o relacionamento dá certo. Gente, casamento é simples, nós que complicamos. Basta o quê? Convidar Jesus para estar dentro da tua casa. Convidar Jesus para estar dentro do teu relacionamento. Sabe, quando a gente olha o casamento, ele foi feito para dois, mas nunca foi feito para ficar somente com dois, porque precisamos convidar Jesus para fazer parte da nossa história. Jesus para fazer parte do nosso casamento. Talvez vai chegar um determinado momento o teu casamento e vai estar, puxa, acabou o vinho, acabou a alegria. Sabe, mas se Jesus está no casamento, Ele faz um milagre. Se Jesus está no casamento, eu declaro que vão vir os melhores momentos da sua vida. Há um vinho novo.
basta crer, basta convidar e permitir que Ele haja. Só que muitos casais até convidam Jesus, mas não permitem que Ele haja, não permitem que Ele atue, não permitem que Ele confronte. Não, Jesus, não chegou a hora, tá? Fique aí no cantinho. Não queremos agora transformar água em vinho. Não queremos. Sabe, mas quando convidamos Jesus, Ele transforma a nossa casa. Ele transforma o nosso cônjuge. Precisamos entender a nossa individualidade antes de tratar. Muitas vezes eu vejo casais tentando buscar tratar na horizontal antes de buscar na vertical. Quer um conselho? Antes de buscar relacionamento, buscar se resolver com o teu cônjuge, busque ser um homem de Deus. Busque ser uma mulher de Deus. E aí, pode falar. E aí, a gente precisa sempre lembrar que o casamento, ele é uma aliança. E toda aliança, ela é permanente. Quem instituiu a aliança foi Deus. E nenhuma aliança que Deus ele institui, ele quebra. Então, o casamento, ele é uma aliança permanente que não pode ser quebrada. Além de eu ter feito uma aliança com o Tiago, eu fiz uma aliança com Deus. Mesmo que talvez você tenha casado sem esse entendimento. Eu acredito que ninguém aqui casou forçado. Todo mundo escolheu quem ia casar. Mesmo que não tivesse o entendimento que tem hoje. Então, precisa ser honrada essa aliança. Essa aliança, ela precisa permanecer. Porque os valores de Deus com relação ao casamento, eles não mudam. A sociedade de hoje diz uma coisa. Que não gostou mais, não está mais feliz, pode acabar. Mas os princípios, os valores de Deus, eles são eternos. Eles não mudam, independente do que os outros falam. Aquilo que Deus fala é o que eu vou seguir, é o que tem que permanecer. E aí a gente vê a diferença do contrato de uma aliança. Muitas pessoas hoje têm casado e têm vivido o casamento como se fosse um contrato. Eu fico com ela enquanto tá bom para mim, enquanto me agradar, enquanto fizer do meu jeito, aí tudo bem. Enquanto não tiver mais me fazendo bem, enquanto não tiver mais bom para mim, eu cancelo esse contrato e eu vou atrás de outra pessoa que vai me fazer feliz, que vai me satisfazer. Mas a aliança, ela diz, eu não estou aqui somente pelo que eu recebo de você. Eu estou aqui porque eu escolhi me comprometer com você diante de Deus. Então, ter uma aliança é decidir permanecer. É decidir permanecer mesmo nos dias ruins. É decidir permanecer mesmo sem ânimo, muitas vezes. Mas é decidir permanecer porque Deus está junto. Deus, ele faz parte dessa aliança. Então, aliança não significa também permanecer passivamente, fingindo que está tudo bem. Mas sim, continuar disposto nessa aliança, disposto a conversar, disposto a perseverar, disposto a perdoar, disposto a ir atrás. Não ser passivo, mas permanecer nessa aliança de forma ativa, porque não é só eu e ele, Deus ele está junto. E nenhuma aliança que Deus faz, ela pode ser quebrada. E sabe, como a Lolo falou, quem decidiu casar foi você, quem deu sim lá no altar foi você. Honre essa aliança. Sabe, muitas vezes a gente vê casamentos se desfazendo e esquecendo dessa aliança. Sabe o que mantém um casamento? Eu gosto muito dessa frase. O que mantém um casamento não é o amor, mas é a aliança. O que mantém, vou repetir, o que mantém um casamento não é o amor, mas a aliança. Até porque, no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará. Se a gente condicionar a nossa permanência no casamento ao amor, isso pode esfriar um dia. E se esfriar, a gente vai o quê? Procurar uma saída, procurar a separação. Vamos ser felizes, não tem problema, separa. Mas Deus odeia o divórcio. Então, o que vai manter o teu casamento em momentos de deserto é a aliança que você fez com o teu cônjuge. Grave isso no teu coração. Não é o amor, é a aliança. A aliança segura o nosso relacionamento com Deus. A aliança segura o nosso casamento. É a aliança que faz eu decidir amar a minha esposa. E aí, para finalizar,
Talvez você tenha chegado até aqui com alguma coisa entre vocês. A gente viu ali, talvez, conversas, expectativas que não foram conversadas. A gente viu ali situações que não foram resolvidas. Talvez há uma mágoa, talvez uma decepção, um distanciamento, um pecado, um silêncio. A pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: se você quer tirar todas essas coisas, substituir essas coisas, o que vai ocupar o lugar? O que vai ocupar esse espaço a partir de agora? Porque quando Jesus entra, Ele não os separa. Ele que vai nos unir. Acabamos de ver isso aqui. Então, quando tiramos essas ofensas, tiramos essas coisas, tiramos os terceiros, convide Jesus para ser a terceira dobra do teu relacionamento, porque Ele pode mudar a tua história. E aí, no versículo 31, a gente vê a consequência disso. Fala, e então os olhos se abriram. Talvez exista alguma cegueira dentro do teu casamento. Talvez com o tempo, alguma coisa começou a sujar a forma como você olha o teu cônjuge, que antes você admirava tanto. E essa admiração, ela foi se perdendo, ela está embaçada. Mas quando Jesus, Ele entra, os nossos olhos, eles podem se abrir de novo. A gente pode voltar a olhar o nosso cônjuge, independente de quantos anos de casado a gente tem, e voltar a lembrar, por que eu escolhi ele? O que me fez escolher ele? E resgatar isso, resgatar essa admiração, resgatar esse valor que talvez foi perdido com as frustrações no meio da história do casamento. Às vezes não é o casamento que mudou, mas sim o nosso olhar, que se acostumou a só procurar os problemas, a só procurar os defeitos, a só procurar as coisas ruins. E aquilo que o cônjuge tem de valor, a gente vai esquecendo, vai ficando pequeno, perto das outras coisas que a gente vai colocando por cima. Então, talvez Deus hoje Ele queira abrir os nossos olhos novamente. Abrir os nossos olhos para que a gente enxergue valor na pessoa que está do seu lado. Porque ela tem muito valor, você escolheu ela para estar do teu lado. Se ela não tivesse valor, você não tinha escolhido. Então, que hoje você possa fazer esse exercício de resgatar o motivo pelo qual você escolheu essa pessoa. E voltar a ter esse olhar de admiração. Voltar a ter esse olhar de respeito, de valor para a pessoa que está do seu lado. E assim como aconteceu com esses discípulos, que os olhos de cada um aqui possa realmente ser abertos. E sabe, a gente percebe nessa história que quando os olhos são abertos, a prioridade muda, o propósito muda. A Bíblia fala que eles voltaram e contaram que Jesus tinha ressuscitado. Sabe, quando os nossos olhos abrem dentro do casamento, a gente foca naquilo que é eterno. A gente para de nos preocupar com os nossos 10, 20, os últimos anos nesse planeta e começa a pensar e nos preparar pelos primeiros 10, 20 milhões de anos na eternidade. Sabe, quando os nossos olhos estão naquilo que é eterno, a gente deixa a discussão boba de lado. Quando os nossos olhos estão naquilo que é eterno, a gente começa a olhar o que realmente permanece e o que realmente frutifica para a eternidade. Sabe, eu vejo tantos casais, tantas famílias que estão cegos e Deus está trazendo uma lente nova para que você comece a olhar a tua casa, a tua família, o teu relacionamento com os olhos naquilo que é eterno. Existe um propósito para a tua casa. Sabe, quando nós temos os olhos naquilo que é eterno, circunstâncias podem acontecer. Ah, mas eu olho o seguinte, espera aí, isso está me tirando do meu propósito, daquilo que é eterno. Abra os olhos e veja e perceba aquilo que realmente importa. Em 2 Coríntios 4,18 diz, assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus não uniu vocês somente para dividir uma casa, talvez para dividir contas, para cuidar de filhos. Não é só isso, isso é muito pouco, isso é muito raso. Deus uniu vocês para algo que é eterno. O casamento é uma união de propósito. E o nosso casamento, ele representa um papel eterno no plano de Deus.
Em Hebreus 12:1 diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Existe uma corrida que nos é proposta. E às vezes a gente tem perdido meses, dias, anos, com picuinha, com coisinha tão pequena, e a gente tem deixado de olhar para o alvo. Existe algo a ser conquistado, existe uma corrida que nos é proposta. E a gente precisa pensar se essa discussão, isso que eu estou perdendo meu tempo, está me alimentando, está me afastando, ou está me aproximando daquilo que Deus tem para mim? Do meu alvo, que é a eternidade. Porque no fim, a gente não quer chegar juntos no fim da vida, envelhecer, ser feliz para sempre. Não é isso. No fim, a gente quer chegar na eternidade e Deus falar: servo bom e fiel, vocês foram fiéis no casamento de vocês. O casamento de vocês foi um instrumento para que eu me manifestasse na terra. É algo muito maior. E quando a gente pensa nisso, o alvo na eternidade, essas coisinhas pequenas, de brigar por toalha em cima da cama, de bolsa na sala, isso se torna tão raso, isso se torna tão pequeno. Existe uma corrida, existe um alvo. E a gente precisa focar nele e saber que quem está no nosso lado não é nosso inimigo. Eu tenho sempre um lema lá em casa, eu sempre falo para eles: nós somos uma equipe. O que uma equipe faz? Trabalha junto. Para quê? Para um alvo. Cada um na sua função. Mas nós temos um alvo. Se um deixa de cumprir sua função, a gente vai demorar para chegar, ou talvez a gente não chegue. O teu cônjuge não é seu inimigo. Vocês são parceiros, vocês são uma equipe para cumprir aquilo que Deus designou para vocês e que o casamento de vocês manifeste a glória dele. Amém. Aqui na terra. Amém. Você pode se colocar em pé, nós queremos orar. O recado que nós queremos deixar para finalizar: não gaste tempo com coisas que são temporárias e passageiras. Olhe para aquilo que é eterno. Não perca tempo. Tem coisas que a gente vive enquanto pessoas terrenas. E às vezes eu chego para os meus filhos e para a Lô e faço a seguinte pergunta: e se Jesus voltasse agora? De que adianta essa discussão? Para onde ela está levando? Tudo isso vai ficar. Quando o casal tem os olhos naquilo que é eterno, a perspectiva da eternidade, a prioridade muda, o foco muda, a convicção muda. Por isso eu queria orar com vocês. Se você está com o teu cônjuge também, dê a mão para ele nessa hora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Deus. Te agradecer porque não só casais estão aqui, mas famílias aqui representadas, Pai. E eu creio que você falou no coração de muitos aqui, Pai. Tantas vezes colocamos coisas entre nós, coisas que não te agradam, conversas que não são tratadas, ofensas que são deixadas de lado, expectativas que não são conversadas. Pai, tantas vezes colocamos coisas no nosso meio que muitas vezes mais nos afastam do que nos aproximam. Mas eu creio que nessa noite estamos deixando essas coisas de lado e colocando aquilo que realmente importa, o Senhor. Convidando o Senhor para fazer parte das nossas vidas. Jesus, seja a terceira dobra da nossa casa, seja a terceira dobra do nosso relacionamento, da nossa casa, do nosso casamento. Ah, Deus, não importa quanto tempo nós temos de casado, eu declaro sim um tempo de um renovo. Eu declaro sim um vinho novo sendo estabelecido em cada casa, cada lar aqui representado. Porque o Senhor se manifestará e virá com um milagre, transformará algo que está sem sabor, sem gosto, sem cheiro, em algo poderoso, que é o vinho novo, que é a alegria. Assim nós declaramos, Pai, faça parte, que a nossa cegueira espiritual caia e que possamos tirar os olhos daquilo que é passageiro, mas colocar os olhos naquilo que realmente importa, naquilo que é eterno, Pai. Que discussões sejam deixadas de lado, discussões que não levam a nada,
ofensas, discussões que estão ligadas a esse mundo material, mas que nós como casal possamos olhar aquilo que realmente prevalece, aquilo que é eterno. Que o nosso foco seja concluir a nossa carreira, a carreira que nos está proposta, e ajudar o nosso cônjuge, ajudá-los a concluir a carreira que está proposta para o nosso cônjuge. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo, que cada semente que foi lançada aqui venha frutificar nessas casas, nesses casamentos, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus que a gente ora. Amém.